Vamos fazer uma oração aqui antes da gente. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor as nossas ações e ajudar-nos a realizá-las, para que em vós comece e vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que a providência divina nos guie nesta live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Retomando, a pornografia hoje, ela se torna um problema drástico para a nossa sociedade, principalmente por conta do acesso rápido que a gente tem, né, de conexões de internet. Né? Antigamente, você ter acesso a conteúdo de nudez, conteúdo de sexo explícito, era de forma vexatória e mais complicada, porque você precisava ir na banca de revistas, né? Você precisava de todo um macete, precisava de uma pessoa mais velha, não queria passar por uma vergonha. Hoje, com o desenvolvimento dessas tecnologias de transmissão de vídeo, a pornografia ela se tornou cada vez mais acessível e dando cada vez mais liberdade ao usuário de escolher determinadas categorias ao qual ele queira ver, né? O poder de controle hoje da pornografia ele é o principal atrativo para as pessoas que fazem o seu uso, né? Então, na introdução, a gente tenta, a priori, sabendo dessa difusão excessiva que existe da pornografia, tentar derrubar duas falácias acerca da pornografia, que é o que a gente vai tentar fazer aqui ao longo dessa live, né? Que a primeira falácia é que a pornografia ela não é uma droga, e a segunda é consequente da primeira, já que ela não é uma droga, ela não pode ser considerada como um vício real, né? Então a gente vai tentar derrubar esses tópicos através da live de hoje, né? Então, começando pela primeira parte, a gente pode fazer uma analogia de um tripé da pornografia, que a gente vai começar a esmiuçar agora aqui, né? O nosso cérebro, ele funciona com uma miríade de neurotransmissores, né? E um dos neurotransmissores responsáveis pelo prazer é a dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor que ela tem a função de excitação, né? E também é um neurotransmissor integral na questão do sistema de prazer e recompensa do nosso cérebro, né? Então, a dopamina ela consegue medir o quanto a gente consegue gostar ou não de uma coisa, né? Ela consegue também nos dar estímulos vitais, né? Como o ato de comer e etc. Né? Dentro do nosso cérebro, aqui frente aos nossos olhos, em cima dos nossos olhos, nós temos os lobos frontais, né? Ao qual chamamos, né? Esses lobos frontais eles têm a função primordial do julgamento moral, das condicionantes morais, né? Da captação e absorção das regras morais, né? Esse conhecimento ficou muito conhecido com o caso do Phineas Gage, né? Quero agradecer aqui ao auxílio médico da doutora Clara Alencar, né? Que esmiuçou essa parte neurofisiológica para a gente, né? E eles conseguiram descobrir alterações de comportamentos através do dano, né? Do lobo frontal, né? E existe uma conexão para que haja o controle do prazer em cima desse lobo frontal, né? Além do que nós temos essa cadeia de neurotransmissores da dopamina, né? Então, o uso excessivo desse sistema, né, ele acaba por fazer com que a pessoa atrofie esse sistema e precise cada vez mais de mais estímulos, né? É como se a gente fizesse uma analogia com a droga, né? A primeira vez que você consome droga, você libera o seu nível de dopamina lá para cima, né? No nível X. A segunda vez você vai precisar de nível 2x para seguir o mesmo ritmo do prazer. Então você precisa aumentar cada vez mais o nível de consumo dessa droga, né? E aí entra a relação primordial com a pornografia, é que a pornografia ela não é uma droga ao qual você consiga de uso passivo, né? Você tem um uso ativo neurologicamente porque você está controlando a sua vista da pornografia e você precisa de estímulos cada vez maiores de pornografia para que você consiga superar essa nova meta de dopamina, né? E o que geralmente acontece, a pessoa ela vai migrando cada vez mais para uma pornografia mais intensa, uma pornografia às vezes mais banal,
mais pudefa, podemos dizer assim, né? Como a gente vê diversos casos de pessoas que gostam de olhar pornografia, eu vou ter que falar, desculpa, com ambientes fecais, né? Ambientes de dor, ambientes de necrofilia, zoofilia e tantas outras perversões morais da alma humana, né? Então a pessoa tem que evoluir para poder o cérebro dela entender que ela precisa dessa recompensa, né? É como se o núcleo do nosso cérebro ficasse faminto, cada vez mais e mais, e as suas células não conseguissem mais absorver a dopamina do jeito que ela absorvia, né? Então você tem a primeira coisa aqui, você tem um desregulamento tanto da recepção da dopamina quanto da injeção da dopamina. Tá travando a imagem, gente? Tá travando a imagem, vocês conseguem ver? Aqui não travou não. Vou continuar então, tá? Valeu, Pedro. Tá? Então, resumindo essa primeira parte, o seu cérebro vai se acostumando cada vez mais com um novo normal, cada vez mais dependente. Tá certo? Esse é o primeiro ponto do tripé, a dopamina. O segundo ponto do nosso tripé é o que a gente vai chamar de danos no lobo frontal. Aquele que eu falei para vocês que é responsável pelos nossos julgamentos. Tá? O lobo frontal ele acaba atrofiado. Diversos estudos mostram a degradação do lobo frontal através do uso de diversas drogas, cannabis, cocaína, crack, êxtase, LSD. Também com a relação com acidentes de carros, né? Então, esse atrofiamento que altera o sentido de alguns comportamentos, a gente chama, a gente não, né? A ciência do vício chama de hiperfrontalidade. Você tem uma redução do seu lobo frontal, né? Então, consequentemente, você tem o seu sistema de julgamentos e os seus sistemas morais alterados, tá certo? Então, os pacientes que possuem essa patologia, eles apresentam 4 tipos de características principais, tá? Eles são impulsivos, geralmente eles não medem muito as consequências do que eles estão fazendo. Eles são compulsivos em algum comportamento ou objeto e querem consumir. Eles são emocionalmente instáveis, possuem mudanças repentinas de humor, né? E eles possuem um julgamento prejudicado, né? Acabei de ver que o Padre João entrou na live. Padre João, prazer ver o senhor aqui, tá bom? Nós realizamos umas pesquisas que serão divulgadas a público depois, que comprovam, né, a veracidade disso aqui, a partir dos dados que nós conseguimos, de pessoas que têm transtornos físicos por conta da abstinência na pornografia, tá? Então, a partir de ressonâncias magnéticas, foi possível, tá, comprovar, através do artigo Mestre da Escravidão, como a pornografia muda o seu cérebro, foi possível comprovar que há uma relação entre os vícios naturais, que seriam obesidades, os vícios em drogas, com os vícios sexuais profundos, com os vícios sexuais fortes, certo? Então, a gente consegue perceber que o vício ele tem um papel fundamental também, né, na questão da nossa hiperfrontalidade, tá certo? Tá dando para entender? Então, o comportamento destrutivo, né, que ele é contínuo, né, mesmo a pessoa sabendo que vai se arrepender depois das consequências que ele vai ter, isso nós chamamos de vício, né? Essa é a definição do vício que o Dr. Victor Klein traz no livro dele. Todas as referências a gente vai passar para vocês ao final da live, tá bom? A partir dessa hiperfrontalidade, conseguiu-se perceber que a pornografia ela nada mais é do que um aprendizado frenético, onde a pessoa que tem o controle daquele acesso precisa remodelar todo o seu pensamento para atingir cada vez mais o prazer, né? A galera que está aí, que é da psicologia, é mais ou menos parecido com a analogia do Skinner, do behaviorismo, onde você tem aquela sensação de recompensa através da cocaína, dos ratinhos. É basicamente isso, eles conseguiram fazer isso com pessoas humanas, né? Com seres humanos. A pessoa clicava
muito rápido, para trocar sempre novas experiências, novos vídeos, novas fotos, novas imagens. E é sempre a gente percebe a progressão, né, do caráter imoral, que é necessário para que o nosso sistema nervoso consiga entender isso como uma nova recompensa, né? Isso traz como consequência fundamental, né, a imoralidade intrínseca, podemos dizer, da pornografia, né? Que ela busca que a pessoa alcance os seus níveis mais imorais para alcançar o seu vício, né? Tanto que o Journal of Family Violence, em 2009, publicou uma pesquisa que 85% dos presos de pornografia infantil abusaram de crianças, abusaram sexualmente de crianças, né? Então, essa correlação, né, que podemos fazer aqui mostra que a pornografia ela sai de um nível que podemos considerar como suave e a pessoa precisa cada vez mais subindo as escadas para que consiga perceber aquele seu vício. Quando ela menos se tocar, ela já está banalizada e ela vai estar animalizada. A luxúria tomou conta do seu ser. Isso é o rapto da alma humana, né? Ouvir isso vai ser salvo assim, tá? Ela vai subir para o YouTube, tá bom? Esse é o segundo tripé. A gente consegue ter a hipofrontalidade, perder o norte, a nossa estrela guia do que é o comportamento moral, do que são os julgamentos, certo? Estabelecidos pela nossa sociedade ao longo do nosso desenvolvimento, né? Atitudes que antes pareciam terríveis, hoje parecem banais, né? E a terceira e última analogia do tripé, que para mim é a mais grave, é a falta da capacidade, a perda da capacidade de amar, né? Existem dois hormônios, a ocitocina e a vasopressina, que são hormônios fundamentais para que ocorra desempenho sexual, aumento da confiança entre as pessoas, vínculo emocional entre as pessoas, seja família, cônjuges, né? Então, a perda do amor, ela acontece por quê? Porque a pessoa, o ideal é que esse amor seja vivido no matrimônio, né? Mas quando não, né? Quando a pessoa, por exemplo, o marido é viciado em pornografia, ele tem dentro do seu subconsciente a criação de uma amante virtual ao qual ele quer que sua esposa a imite. Isso acaba desvalorizando o seu parceiro, né? Porque a grande sacada da pornografia para atrairmos, né, no mundo moderno, infelizmente, é a animalização dos nossos instintos, né? Então você passa a ver as pessoas como animais, você não consegue mais ter a presença do físico, né, do mundo físico, digamos assim, pela questão de você estar dessensibilizado, certo? Você passa na rua, você olha uma mulher, você não consegue perceber toda a potência da beleza daquela mulher, mas imagina ela somente como um objeto sexual, né? Então, a produção do vício e a diminuição do prazer, né? Isso acontece por conta dessa perda da redução do amor. Isso é gravíssimo, gente. A perda da redução do amor é gravíssima. A redução do amor é gravíssima, né? É você deixar de ser humano, é você deixar de ter consciência que sua alma é transcendental, né? Isso é muito importante, né? Tem um estudo aqui do livro chamado Pornified, da Pamela Paul, que ela explica que existem pessoas que não se baseiam na regra moral, se baseiam na escapatória do vício da pornografia somente para voltar a sentir prazer, porque ela não consegue mais sentir prazer, e ela não gosta de ver pornografia, mas o corpo dela já se acostumou, né? Então nosso tripé da pornografia, ele é basicamente baseado em a hipofrontalidade, que você vai perder a sua capacidade de julgamento, certo? Você vai ter a redução da dopamina, certo? Você vai ter a dessensibilização da dopamina, né? Você vai precisar de mais e mais e mais, certo? E você tem a ligação da ocitocina, da vasopressina, onde você vai
perder a capacidade de amar. Você vai amar mais um ser virtual que não existe do que as próprias pessoas, né? Sentir a presença do físico aqui, né? Então, esse tripé, né, ele mostra claramente que as duas premissas que a gente inaugurou a live, elas caem por terra, porque elas são pautadas em ensaios em seres humanos, ensaios médicos. E é impossível um vício não ter um comportamento destrutivo, a pessoa não saiba dessas consequências maléficas para o seu ser físico e ser espiritual, tá? Com isso, nós entramos na segunda parte da live, entendendo basicamente o mecanismo fisiológico que funciona no nosso corpo, na acepção da pornografia. Nós vamos entender o quanto isso afeta o nosso imaginário. Para isso, faremos uma breve explanação do que é o imaginário. O imaginário nada mais é do que você ter possibilidades, né? O imaginário é você ter um oceano de possibilidades acerca da vida real, da vida presente, da vida plena, certo? Então veja bem, é um exemplo que eu sempre uso aqui, já usei em outros cursos da missão, né? É o exemplo do Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, né? Para quem não leu, vou dar uma breve sinopse aqui. Basicamente é um rapaz, Raskolnikov, que tem uma ideia teoricamente benevolente na cabeça e comete um crime. E ele passa a viver as consequências desse crime ao longo da sua vida, né? Ao longo da sua vida tratada na história lá. Então você percebe todo o existencialismo tratado por Dostoiévski ali na história, para que você perceba o quão ruim para a alma humana, para o ser humano, é matar uma pessoa. Ao ler esse livro, que foi escrito por uma pessoa de gênio, você consegue ter a imaginação do que seja ser um assassino, sem necessariamente matar uma pessoa, né? Então, o imaginário é tudo aquilo, todas as nossas possibilidades dentro do mundo sensível, dentro do mundo real, que nos capte alguma coisa que nós podemos levar para dentro da nossa alma, né? Isso é lindo demais, isso é muito legal, né? Então, compreendido a compreensão do imaginário, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, eu estou aqui, tá, gente? Pode mandar, não tem problema não, né? Continuando, eu pensei em fazer para cá, para introduzir como a pornografia destrói todas as nossas possibilidades de imaginação, trazer uma parte de um canto da Odisseia de Homero, onde o que aconteceu, né? Ele estava voltando da sua jornada, foi arrebatado por uma onda. Qual o título do livro? O título do livro é A Odisseia de Homero, tá? O nosso herói, o Odisseu, ele foi arrebatado por uma onda, seu barco quebrou e ele foi parar numa formação rochosa, umas pedras, né? Com isso ele ficou preso, que ele não conseguiu sair das pedras, né? Lembremos que Odisseu era um semideus, né? Então ele ficou preso e outra onda o levou para uma foz de um rio. Ele foi nu, certo? Ficou muito fraco entre a vida e a morte por conta da força da onda. Na história existe uma mulher chamada Nausica, que ela é uma princesa, filha do rei, certo? E ela pede para passear com as amigas, né? E em resumo ela chega na mesma foz que Odisseu. Odisseu percebe as vozes femininas e então se desespera, primeiro pelo susto e depois por estar nu, certo? As outras meninas, quando perceberam a presença de Odisseu, saíram de lá correndo, mas a Nausica não, ela ficou, né? E aqui eu queria compartilhar com vocês, peço licença, eu queria compartilhar o diálogo que Odisseu e Nausica travaram entre si, né? Pois é um diálogo perfeito para termos um gancho sobre a questão da pornografia do imaginário. Odisseu fala: ajoelho-me perante a ti, ó soberana, serás deusa ou mulher? Se és uma das deusas,
das que o vasto céu detém, é a Ártemis, a filha do grande Zeus, que mais aproximadamente te assemelham, pela beleza, pelas proporções e pela altura. Mas se és uma mulher mortal, das que na terra habitam, 3 vezes bem-aventuradas são o teu pai e tua excelsa mãe, 3 vezes bem-aventurados os teus irmãos. Será constante a alegria que no nosso coração eles sentem por tua causa. Quando vem um caule florido como tu a entrar na dança, por sua vez é bem mais aventurado de todos aqueles homens, com que os presentes nupciais te levar para casa. Né? A primeiro momento, Nausica fica encantada. Odisseu conta para ela toda a sua história, né? Que ele precisava voltar para a sua terra. E quando Nausica olha o herói, o homem heróico, ela fica com um desejo de que aquele seja seu esposo. Ela é uma mulher que já teve outros pretendentes, mas eram garotos, eram pessoas inexperientes, né? E ela olhou a presença contemplativa de um herói na sua frente, né? E ele conta o diálogo, ele conta que precisa voltar, agradece a ela por ter salvo a sua vida, e ela o responde. Nausica fala: de ti me despeço, ó estrangeiro. Quando chegares à tua pátria, lembra-te de mim. Deves-me em primeiro lugar o preço da tua vida, né? Então veja o diálogo, veja que coisa linda, né? A gente tem uma tensão entre um homem e uma mulher, que é um mistério, que é natural da nossa natureza. E aí a gente tem esse diálogo respeitoso. A gente percebe que pelo jeito que Homero escreveu, que o diálogo de Odisseu é um diálogo certeiro, é um diálogo forte, ao mesmo tempo que a gente percebe que o diálogo de Nausica é um diálogo delicado, é um diálogo de pureza, né? Então fica bem claro a relação em que a gente possa comparar essa tensão, esse mistério, mas não pelo teor sexual, mas pelo teor da beleza que existe entre esse encontro e da possibilidade que ele pode levar. Pô, isso é lindo demais, cara, né? Então perceba, Homero escreveu isso muito antes de Cristo, né? Existia, ele já tinha uma noção da realidade do papel do homem e da mulher, não é? A gente percebe, na verdade, que ali parece uma simplicidade entre eles dois, mas na verdade a simplicidade não é ordinária, é uma coisa fora de série, né? É uma coisa fora de série, porque tem essa tensão, tem esse mistério, tem essa presença dos dois ali no encontro. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A gente não consegue encontrar isso aqui mais, né? Ainda mais falando da Odisseia, por ser um poema épico, né? A poesia ela fervilha na nossa cabeça uma ideia de desejo, de beleza e de frustração, que isso existe desde que o homem é homem, desde que a humanidade existe, né? Então, se a gente parar para pensar que isso existe desde sempre, né? É exatamente isso que hoje tentam destruir, tentam abolir esse mistério, tentam abolir as suas composições naturais, né? E quem faz isso basicamente? A educação socioconstrutivista, certo? E o entretenimento de massa. Você pega uma poesia dessa aqui, você pega uma poesia do Pablo Vittar, da música Não Espero o Carnaval Chegar para Ser aquele negócio. Então você tira algo que pode ser excelso, te levar lá para cima, te levar a um encontro divino. Para quê? Para reduzir ao banal, cara. Para reduzir ao banal. Tira toda a beleza das relações humanas, né? Opa, pensei que fosse uma pergunta, né? Então, assim, o que tentam vender pra gente, principalmente na pornografia, é que o amor é igual a fazer feliz. E não que o amor é você tirar seu egoísmo, você não pensar no seu próprio umbigo, você pensar que tem uma pessoa que você ama, que você precisa cuidar, que você precisa servir, esse serviço. Você está entendendo? Isso é fundamental. Isso é fundamental, a transformação linguística do amor se tornar ser feliz, se tornar é só para fazer, é só para dar prazer, quando na verdade você tira todo o significado transcendental do amor, que, como diz Valdo Júnior, não é um sentimento,
é uma escolha, e é verdade. Certo? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, o Du da Missão, uma vez aqui, o fundador da Missão Maria André, ele falou com um exemplo muito bom, né, ainda musical, sobre como conquistar uma mulher. Né? Ele usou esse exemplo, né? Você pega uma música de Cartola daquela época e você pega uma música hoje de sei lá quem, qualquer um aí, vai dar no mesmo. Né? Se a gente pegar aí é quase tudo igual. Então assim, as pessoas antigamente entendiam o que o amor significava. Hoje as pessoas entendem o novo significado que o amor tem. Né? Então vocês conseguem compreender como a pornografia ajuda essa mudança linguística no significado? Isso é muito interessante, isso é muito presente na nossa sociedade. Né? Então assim, se a gente pegar, por exemplo, no livro 10 Maneiras de Destruir a Imaginação do Seu Filho, do Antônio Solem, ele cita diversos casais, certo? Da história da literatura, como por exemplo Shakespeare, e que ele diz que aquele casal, né, que é o Ferdinando e a Miranda, que você tende, aquele homem que quer servir a sua esposa, ela fala para ele: se você quiser casar comigo, serei sua esposa, se você não quiser, eu serei sua serva por resto da vida. E ele responde: é meu dever ser teu servo, como um escravo o quer ser livre. Então tem essa relação de amor mútuo muito forte, a união de uma só carne, né? Então hoje em dia isso foi reduzido. Então a tendência do nosso sistema de educação, né, a tendência do nosso entretenimento de massa é nos mostrar que isso hoje é impossível, né? E a pornografia é um dos maiores exemplos disso, certo? Do que uma banalização total do ser homem e ser mulher ao ser animal homem e animal mulher, né? Como é que você vai garantir que as pessoas não enxerguem num casal apaixonado a beleza do amor, não entendam uma poesia? Você vai reduzir o sexo a um negócio mecânico. Você vai reduzir o amor eros, a luxúria e a sarda da vaidade. Você vai reduzir o relacionamento do homem e da mulher a algo privado, a algo arbitrário e social. Isso é muito importante, certo? E gente nua na TV o tempo todo, tá? Façam um teste, botem no YouTube, pesquisem a Malhação da Globo de 2000 e pesquisem a Malhação de hoje, com a progressiva liberação da nudez, como resultado de uma tentativa de banalização do ser íntimo. Do ser íntimo. Exatamente, Eduardo, exatamente. O amor vira narcisismo. É isso. Perfeito. Né? E o fato impede que ele aspire ao céu, impede que ele suba, impede que ele transcenda. Né? Porque ele vai ficar escravo de suas vontades, ao ponto de, olha que legal, ao ponto de não perceber a presença humana, ao ponto de perceber a presença física, ao ponto de você só pensar no caso masculino, você só pensar em mulher, que você não consegue contemplar o que é o sol, o que é o céu, o que é uma árvore, você não sentir essa presença dentro de si, que é fundamental para moldar a sua personalidade, que é fundamental para você encontrar o seu eixo narrativo. Você está entendendo? Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque na nossa sociedade, né, o amor eros, ele passou a ser algo banal, não algo transcendental, que te faça principalmente buscar extrair da sua outra pessoa o máximo possível, mas não é um máximo possível banal, não é o máximo possível somente pela beleza, não, é o máximo possível porque ela é um ser humano, você está entendendo? Né? Então a beleza, né, a beleza das coisas é algo que ela é paralisante, atemporal e não possui requisito acadêmico nenhum. Exemplo: leve qualquer pessoa da face da terra à frente da Capela de São Pedro na Itália. É impossível que uma pessoa
não sinta a presença de algo maior. Não sinta a presença de uma força que te impulsiona, que te dá um soco. É impossível. Por quê? Porque a beleza é universal. Só que a beleza ela tem uma característica que, se ela for inocente e impura, ela é imbatível. Ela é imbatível. A inocência e a pureza, dentro do contexto da beleza, é impossível que ela não arrebate o coração de uma pessoa, né? Tenho dois exemplos. Eu tinha anotado só um, mas eu estou atrás de outro aqui. Esse é o maior exemplo que tem de beleza pura e inocente. É esse aqui. É lindo, né? E o segundo é novamente Crime e Castigo, né? Que vou contextualizar um pouco mais para vocês, tá? O Raskolnikov ele comete um assassinato, e durante a história, né? E durante o desenvolver da narrativa, ele conhece uma mulher chamada Sônia, tá? E a Sônia, ela é pura e inocente, mas o pai dela obriga a se prostituir para ter o que comer em casa. Quando Raskolnikov a conhece, né, é um dos momentos mais lindos da literatura universal. Ela é capaz de furar aquela armadura de ego e de arrependimento e fazer ele se libertar, porque ele não consegue de jeito nenhum, ele não consegue não perceber que aquilo ali mudou a vida dele. Aquela presença pura e simples, aquela presença arrebatadora, fez com que o mais incrédulo dos homens conseguisse perceber o seu erro e conseguisse principalmente se arrepender, né? Então, o que tem a ver com a pornografia, né? Com isso tudo? Porque a gente perde essa sensibilidade, a gente perde essa presença do real, a gente perde essas minúcias que acontecem na vida real todos os dias. Todos os dias acontece, né? Então, essa cena, né, onde ele se ajoelha perante a Sônia, como se ele se prostrasse diante de Nossa Senhora pedindo perdão, beijando o chão, ele caiu em si, e só foi possível ter caído em si pela presença do belo que estava ali, né? Então, ele conseguiu ter uma presença do seu do transcendental ali que ele teve acesso, e tentou alcançar os outros dois. Mas o resto eu não vou falar, porque eu quero que você leia o livro, tá? Então, num panorama geral, a gente consegue perceber que a masculinidade e a feminilidade, comparando com esses exemplos de literatura universal que a gente deu, eles se compararam à capacidade de relação sexual. Se o homem e a mulher estão disponíveis para uma relação sexual, se estiverem, ok, é um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? E isso passa por uma remodelagem do que é o ser masculino, lembrando de Odisseu, e do que é o ser feminino, lembrando de Nausicaa, né? Isso é fantástico, né? Isso é belíssimo. Então, a importância do imaginário é que, com o imaginário fértil, você não consegue cair em armadilhas como a pornografia, porque você sabe que aquilo ali não vai levar você para o transcendente, que o transcendente para nós é Deus, é Jesus Cristo. Não vai levar você para isso, né? Pelo contrário, vai deixar você cada vez mais imanente e cada vez com maiores possibilidades de cair em amarras ideológicas. E aí você perder completamente o livro não, li aqui o comentário, confundi. E você perde completamente a questão dessa diferenciação fundamental, desse mistério fundamental da raça humana, que é a relação entre homem e mulher, né? Porque o matrimônio é um sacramento, né, maravilhoso, e que tem por sua função nós juntarmos o melhor de dois para sermos um só, né? Aquela coisa do corações ao alto, nosso coração está em Deus, não o meu coração, o nosso, dois viramos uma só carne, tá? Então, hoje, para dar uma fechada geral aí nessa questão do imaginário, hoje, se pararmos para pensar,
comum do início do namoro, principalmente de jovens, é pensar somente no sexo, certo? De quando estará a disponibilidade, né? E esquecer totalmente as virtudes naturais. As virtudes naturais que existem e que são necessárias para a vida humana. Que virtudes são essas? A entrega, largar o egoísmo de mão, os deveres com eventuais filhos, né? Deveres com eventuais pais, deveres com a lei de Deus. Vocês estão entendendo? Então tudo isso é de uma forma muito triste, potencializada pelo consumo de pornografia, né? Vamos lá. Trouxe 2 exemplos aqui, né? Um é famoso, né? Que é o Terry Crews, né? Que é o pai do Chris, o Latrell, tudo lá. Ele tem um vídeo bastante famoso aí, quando ele declarou que foi viciado por pornografia há muito tempo, e aquilo acabou com o casamento, quase acabou com o casamento dele, porque ele não conseguia mais ver a mulher dele como mulher, que é aquela questão da ocitocina, né? Ele criou uma amante virtual na cabeça dele. E nós temos também um caso que eu soube, né, de um casamento afetado também por este motivo, né? Então isso está cada vez mais presente dentro da nossa realidade, né? E isso é uma arma muito letal para te afastar do que é transcendente, se você não tiver com uma boa fertilização do seu imaginário, tá? Eu vou terminar aqui essa parte, né, com uma frase aqui, né, que a produção, isso se resume basicamente que a produção de pessoas incapazes de vislumbrar com reverência o insondável mistério da pessoa humana, do homem e da mulher, cujos corpos unidos forjam uma só carne, de unir gerações. Isso é muito importante, né? Vai de encontro à frase de São Tomás de Aquino, que o amor é o desejo da eternidade do ser amado. A alma humana é imortal. A alma humana na eternidade ela consegue ter todas as visões dos tempos, né? Então o amor nada mais é do que você desejar, como estou vendo a Ana Beatriz aqui, eu desejar para ela que ela seja eterna, né? Que ela seja eterna, tá? E para finalizar, pessoal, eu trouxe alguns exemplos de outras obras literárias, tá? Que são 2 distopias que mostram basicamente como essa questão da pornografia está se tornando cada vez mais real com esses livros que eram para ser realidades utópicas, né? O primeiro livro se chama, fala Felipe, o primeiro livro se chama Admirável Mundo Novo, tá? O Admirável Mundo Novo ele é um livro onde é baseado numa sociedade tecnocrática, certo? E científica, onde o sexo tem apenas a função procriativa. Então você distrai aquilo como um ócio. Você tem que trabalhar para que a nação ascenda e o sexo seja apenas rasteiro, né? Seja apenas para a sua diversão, certo? E o segundo livro é o 1984, de George Orwell, onde o sexo é limitado pelo partido, né? Por sinal, o Big Brother Brasil é baseado nesse livro, né? Porque o partido, o chefe do partido lá se chama Grande Irmão, né? Que é o Big Brother. Ele tem uma telinha em cada casa, ele observa as pessoas, toda pessoa é observada, né? Daí que vem a inspiração do nome daquela porcaria. Aí, né? O sexo, ele é somente para a procriação, que você cria novos indivíduos para trabalhar para o Estado, para o Grande Irmão. E até a questão da família, ela é destruída por conta dessa banalização sexual. Por quê? Porque os filhos desde criança são incentivados a denunciar erros dos pais. Então você não tem laço parental e você não tem, você tem uma total dissociação entre o amor e o sexo. Tá? Então, Caio, mas por que tu está falando desses livros, são ficção científica? Gente, a pornografia nada mais é do que isso. A pornografia fez com que nós nos aproximássemos cada vez mais de uma distopia.
com a banalização, a dessensibilização de tudo isso, nós passamos o mundo passou a ver o sexo como apenas vamos lá. A gente tem que botar para frente, né? Não tem um sentido transcendental que sempre teve, sempre existiu, né? Se a nossa busca pelo transcendente for nula, a nossa vida não vai ter valido a pena. A busca por transcendental, ela tem e deve ser percorrida dia após dia, por mais difícil que seja, né? E graças a Deus, o Verbo se encarnou e mostrou para a gente que o caminho pode ser mais fácil do que parece, para quem está sem a luz, né? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Esse grande alerta, e até um pouco poético demais, né? Essa questão da imaginação, mas é para alertar vocês que com o imaginário fértil, afastando as más influências, certo? Você consegue desenvolver uma carcaça contra esse problema. Talvez você nem tenha, mas você pode conhecer alguém que tem, e você pode tentar fornecer alguma ajuda por meio de coisas que já existem, certo? Por meio de coisas que já existem. Deu quanto tempo? 45. Eu tenho mais 5 minutos para perguntas, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui. Perguntas? Uns 10 minutinhos. Alguém tem perguntas? Partilhar alguma coisa? Livros de aprofundamento em pornografia. Seu nome é Emanuel de Maria. Cara, Emanuel, é o seguinte: livros de pornografia em língua portuguesa é muito complicado de achar, certo? Aqui na Missão de Maria de Nazaré, a gente está tentando desenvolver um curso um pouco mais aprofundado sobre esse assunto, né? Um curso mais completo, que mostre mais a origem da pornografia, aprofunde mais os seus sintomas, os seus tratamentos, né? Um tratamento espiritual também, né? Alguns livros que eu usei, né? Você pode pesquisar Dr. Victor Klein, tá? Você pode pesquisar 10 maneiras de como destruir a imaginação do seu filho, e você pode procurar um artigo chamado O Mestre da Escravidão, tá? Eu vou conversar com o pessoal aqui da missão para a gente botar essas referências no grupo ou em algum lugar. Eu passo essas referências todas para vocês, tá bom? Tem mais 2 perguntas aqui. Tem, mas comenta aí, porque vai ter um grupo específico para homens, igual tem para mulheres, que vai ser abordado uma vez no mês os temas de homens e tal, que já vai mandar o telefone aí, qualquer coisa, quem quiser entrar achando. A gente manda tudo lá, vamos mandar o telefone. Seguinte, o Thiago vai mandar aqui o telefone para vocês, que existem encontros aqui na Missão Maria de Nazaré, específicos para homens e específicos para mulheres, né? Então, fiquem ligados aí, ele vai mandar o telefone aqui no chat para vocês estarem entrando em contato, para vocês se informarem melhor, né? Por conta dessa pandemia, eles tinham todo um cronograma, né? Especificado, mas por conta dessa pandemia acabou que embaralhou um pouco e está tendo algumas mudanças, tá? Mas a missão toda quinta-feira ela tem diversas programações aqui, né? E toda quinta-feira do mês, né? Especificadamente primeira, segunda, terceira e quarta, ela tem sua programação específica, tá bom? Tá, deixa eu ler aqui as outras perguntas. Caio, indicações de vídeos. O Padre Paulo tem um curso fantástico sobre isso, tá? Tem 2 cursos, né? E são sensacionais, né? Os efeitos causados no cérebro são reversíveis, né?
Você vai perceber assim, com o constante desuso, né, da pornografia, o lobo frontal, por exemplo, ele pode voltar ao seu tamanho original, né? Aí você consegue ter todas as características consequentes disso retomadas, tá? Vai ficar disponível no Instagram por quanto tempo? Eu acredito que seja um dia, né? Mas a gente filmou aqui e talvez suba para o YouTube, tá bom? Queria entender melhor a relação entre o Admirável Mundo Novo e a pornografia. Seu nome é Idjara Avelar. O seguinte, no Admirável Mundo Novo você tem uma sociedade onde as pessoas são criadas. Elas não são feitas, elas não são geradas, elas são criadas, né? Então o sexo ele acaba virando um ócio para a pessoa, para que ela passe o tempo, porque ela precisa estar todo o tempo trabalhando para que a tecnocracia científica que existe dentro do livro ela continue funcionando, tá? Então você reduzir o sexo a mero passatempo para que as pessoas não fiquem tão enjoadas da vida delas assim, tá? Então é o que acaba acontecendo, por exemplo, com a pornografia, né? A pessoa se banaliza, se animaliza, digamos assim, né? E passa a ver aquilo como diversão, não como algo prejudicial, tanto para o seu corpo quanto para a sua alma, tá bom? Isso, Amanda, tem um curso muito bom, Padre Paulo, manda lá no grupo os livros, porque eu já esqueci. Tá bom, Mara, vou mandar, tá? Bom, gente, muito obrigado aqui para vocês que assistiram. O Thiago mandou um número aí, tá bom, galera? Entrem em contato, né? Ajudem esse carisma aqui que é sensacional, tá? Porque eu tenho nutrido um amor muito forte. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma outra coisa que a gente possa debater, possa somar, fique à vontade para pegar meu contato com algumas pessoas da missão, que eu estou disponível, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, tá? E até a próxima.